Gurias, quando chega numa pétala assim maior, então o que que acontece? Vai ser muito complicado a gente fazer um pontão muito grande, tá? Até aqui no máximo eu faria, mas eu quebro o ponto. Isso se chama matiz, matiz reto, tá? Eu vou pegar aqui o manual dos pontos para vocês entenderem bem o que que eu tô falando, que essa é uma dúvida que muita gente tem. Cadê o projeto? Ó, gurias, até aqui eu ensinei o ponto cheio, tá? Ponto cheio reto. Tem gente que chama de ponto chato também, tá? Agora a gente vai entrar no ponto matiz reto, tá? Então, o que que acontece? Você vai ver que tem que quebrar o ponto, o maior, o menor, o maior, o menor, e depois ele vem encaixando no outro. Reto. Esse é o ponto matiz reto, certo? Então, olha só na prática o que que acontece. Fiz um ponto grande, agora eu vou fazer um ponto menor, porque eu não vou conseguir ir até o outro lado com um pontão tão grande. Um ponto cheio significa de um risco ao outro, de um risco ao outro. O ponto matiz, ele vai quebrando, tá? Então, eu fiz um pequeno. A Cleusa Costa perguntou se não tem que seguir a trama do tecido. Oi, Cleusa! Gurias, essa semana passada nós ganhamos um box de queijos da Cleusa, maravilhoso, Deus. É incrível, super recomendo vocês para seguirem eles ali no Instagram, é 4queijos.empório, ou no Facebook 4queijos empório. É maravilhoso. Cleusa, eu tô seguindo, ó, a trama do tecido. Cleusa Costa, né? Isso. A trama do tecido, ó. Olha só, todos os pontos no mesmo sentido. Capiche? Ah, quem possa perguntar também, Lid, mas tu não tinha que ter começado do centro? Nesse caso aqui, eu vou fazer essas duas petalazinhas, vou parar minha vida e vou fazer a bolinha do centro, tá? Porque se eu não fizer essa bolinha do centro, pode ser que conforme eu borde, essas outras pétalas vão comer o risco e não vai sobrar espaço para minha bolinha, tá? Ou deixa eu ver. Ah, não, mentira, gurias. Não, dá para bordar tranquilo as pétalas, porque a bolinha do centro é nó francês. É nó francês, ó. Vendo? Inclusive aqui no projeto ele já traz a indicação, ó, que aqui na bolinha é o ponto 48. O que que é o ponto 48? O nozinho francês. Então não tem problema, dá para bordar as pétalas sem problemas, todas elas. E daí depois vou lá e faço os nozinhos aqui no centro. Agora, se fosse ponto cheio aqui, primeiro faz a bolinha, depois as pétalas, ou no máximo faz uma, duas e já espera um pouquinho, faz a bolinha antes de terminar. A Emília pediu para se não pode explicar sobre a posição da agulha ao mudar de pétala. Posição da agulha ao mudar de pétala. Então, depende de cada caso, tá, Emília? Se você vai que nem eu falei antes, se você tem que pular para um desenho lá longe, você arremata, tá? Arremata aqui embaixo, corta o fio e reinicia de forma limpa no verso. Agora, se você tem que pular pouquinho, que nem eu fiz, eu tô dando sequência para uma e outra, aí você pula com o próprio ponto mesmo, tá? Pontinhos pequenininhos atrás, não tem problema, até porque vai ser quiltado, né? Essa peça vai ser quiltada depois. Se não for quiltado, todo capricho atrás, gurias, principalmente toalhas de mesa. Não sei se eu consegui responder tua pergunta, tá? Ó, tá vendo que eu tô fazendo um maior, um menor, um médio, um grande, um pequeno, um médio, um grande. E fui variando, ó. Eu gosto de bordar assim, que ele fique meio disparelhinho. Ó, ó, vou fazer um bem pequenininho. Dá pra ver? Uhum. Um pequeno, um médio, um grande. Um grande, um médio e por aí vai, ó.
Então, vocês querem aprender a mexer nas redes sociais. Eu acho isso o máximo. Isso significa evolução, gurias. Que tudo é uma evolução. E essas redes sociais aí, cada dia que passa é uma novidade que tem. E eu sei que vocês gostam de estar por dentro. Pois eu vou ler tudo com calma que vocês escreveram. Paulo, vai falando. Quer trazer o computador aqui que eu vou vendo os comentários? A Maria José perguntou por que chama bordado húngaro. Não são os mesmos pontos do bordado livre? Não, não são. O que significa bordado livre? Significa que você pode bordar livremente o tecido que você quiser, os pontos que você quiser. Aí o céu é o limite, tá? Agora, bordado húngaro tem características, tá? Uma das características do bordado húngaro é o ponto cheio e suas variações, tá? Por quê? Porque outra característica é que ele preenche desenhos grandes, é um bordado de alto relevo, tá? É característico também que não tenha brilho, então fios assim mais opacos. O brilho desse fio é natural, tá? Porque é um fio egípcio. Desenhos simétricos e espelhados. Você viu que esse é um desenho bem simétrico, tá? É uma característica. Usa-se linha dupla torcida grossa, 100% algodão. São características que são trazidas dessa cultura húngara, tá? Mas nós sempre trazemos aqui propostas e ideias para vocês usarem o bordado húngaro junto com outros pontos, tá? A gente sempre faz isso. A Jussara perguntou qual o nome do ponto e qual o número é no risco. Então, o nome do ponto e qual é no risco. Ó, tá vendo aqui no risco? Esse risco vocês ganharam, tá? Quem ainda não ganhou, que tá chegando agora, pode ganhar, é só entrar na nossa lista de transmissão. Então, ele tá aqui a florzinha, o ponto 12B com o 13B. O que significa isso? Que hora você vai fazer o ponto cheio ou o ponto matiz reto, tá? Então, ele traz o 13B e ele traz o 12B. Pode ir perguntando. Agora, gurias, presta bem atenção aqui. A gente vai encaixar os pontos uns com os outros, certo? Então, o que eu aconselho? Que agora sim, nesse momento, você venha de baixo para cima. Por quê? Porque se você vier ao contrário, a hora que você entrar com a agulha aqui, ó, você pode engatar no bordado de cima. Então, é melhor que você venha nesse sentido, de baixo, e encaixa ali, ó, naquele pontinho que você fez ali antes. Certo? Maria Ângela. Fala, Maria Se Ângela. eu fizer o bordado no algodão cru, é o mesmo princípio? Não, é diferente. No algodão cru é diferente. Você até pode tentar abordar que todos os pontos fiquem no mesmo sentido, mas é muito difícil. A Vera Lúcia, está certa a direção dos pontos ao contrário? Ela perguntou, é uma pergunta? Se certo. está certa a direção dos pontos ao contrário. Como ao contrário? Ó, vou botar bem de frente para a câmera, porque às vezes eu fico assim por causa da posição da câmera. Eu vou colocar aqui, ó, para te ver. Todos os pontos estão no mesmo sentido. Ok? Não sei se consegui entender ou responder tua pergunta. Ó, todos os pontos vão se encaixando agora, ó. Ó, todos no mesmo sentido. Olha. A Sandra, então o bordado pode ficar em uma pétala atravessado e a outra, a linha fica em pé? Todos os pontos ficam no mesmo sentido, ó. Só que o que aconteceu? Essa pétala não teve quebra de ponto. Ele ficou todo em ponto cheio. Agora, nessa, eu tive que quebrar o tamanho do ponto, né? Eu tive que fazer o matiz. Ó, tá vendo? Mas todos os pontos no mesmo sentido.
A Maria de Lourdes, ela disse aqui, ó, a posição da linha só muda por conta da trama. Respondendo alguns comentários. Sim. Uhum. É uma delícia, gente. É a hora que tu pega o jeito. Né, Regina? Fala aí, a Regina que faz parte da nossa turma, do curso completo de bordado húngaro. É uma delícia, né, Regina? Quem mais que tá aí, que fizeram mentoria na sexta-feira, foi tão bom. O Jus perguntou se pode usar esterlina, sim. Pode. Gurias, pode usar a esterlina número 5, tá? Ó, agora esse pontinho ele vai encaixar lá em cima com esse aqui, ó. Tá vendo? E todos no mesmo sentido. A única coisa que aconteceu é que eles teve a quebra do ponto, né? Teve o intercalado. Tem gente que chama esse ponto de intercalado. Tá, gurias, estamos com o tempo se esgotando. Quinta-feira nós vamos dar continuidade a esse projeto, mas para quem é iniciante, tá aqui um conteúdo muito bom para você fazer. Como eu costumo falar, o bordado húngaro ele é gostoso, porque a gente vai pintando os desenhos com as linhas. Olha, aqui em 10 minutinhos, devagar, falando bastante, eu já consegui fazer essas duas florzinhas. Gente, em 2 sentadas eu faria essa almofada inteira, tá? Porque ele preenche o desenho grande, ele é um ponto, são pontos que a gente consegue ir preenchendo rapidamente, olha. E fica lindo, fica lindo. Você pode fazer infinitas coisas com bordado húngaro, gente. Pode parecer que não. Mas vocês podem bordar em roupa, vocês podem bordar em toalhas de mesa, vocês podem bordar em trilho, em bastidores. Vocês podem usar esses pontos para misturar com bordado livre. E vice-versa, tá?